Olá, professor e professora de balé infantil, eu sou Bárbara Costa e estou aqui com você nessa maratona de vídeos sobre a arte de ensinar o balé para crianças. Bom, esse sonho brotou há muito tempo, desde a pandemia. Eu trabalhava com e-books, né? A pandemia trouxe esse novo olhar, né, sobre o ensino, sobre a troca mesmo. E eu fiquei sempre com esse desejo de lançar um material que fosse exclusivo para professores. E agora eu tenho essa oportunidade e fico muito feliz de ter vocês comigo aqui nessa jornada. Penso que nós, como professores, né, de dança, de balé, de qualquer coisa relacionada aí ao corpo, nós precisamos sempre estar nos atualizando, sempre aprendendo mais, para que a gente possa trazer qualidade para dentro das nossas salas de aula. Nós sabemos que cada vez mais tem pessoas mais interessadas a aprender sobre a dança, a aprender como ensinar a dança. Então existem muitas coisas, muitas formas como nós, né, mais antigos, fomos ensinados e que a gente sabe que essa não é a melhor forma de se ensinar. Ao mesmo tempo, eu penso que para além da sala de aula, para além da técnica, a dança pode trazer benefícios para os alunos, né, para os nossos alunos, para os indivíduos que a praticam, que vai para além da sala de aula, né? Benefícios que a gente busca no dia a dia, no mercado de trabalho, na faculdade, em adultos, né, que são proativos, criativos, sabem lidar um com o outro, enfim, que conseguem controlar seus impulsos, e tudo isso a gente está sempre trabalhando dentro das nossas aulas, né, de balé clássico, de sapateado, de jazz, de hip hop, enfim. A dança trabalha muito isso, né? Então eu falo que quando um pai coloca a sua filha nas minhas aulas, ele está investindo mesmo nela como um ser humano, né? Enfim. E aí, antes, eu quero me apresentar, né? Porque quem é essa pessoa que está dando o curso? Eu sou Bárbara Costa, sou do Vale do Ribeira, sou diretora do Estúdio de Dança Arabesco, né? A nossa sede é na cidade de Cajeти, mas nós temos agora um polo na cidade de Registro. Sou artista educadora dentro do Centro de Formação Artística da cidade de Registro. Sou formada em Educação Física, mas com especializações em Psicomotricidade e também em Dança. Entre 2012, 2015, tive uma temporada também no Rio de Janeiro, estudando um pouco mais sobre a dança, aprimorando os meus estudos. Tive como diretora Alice Ardia, enfim. Então foi um tempo de muito aprendizado mesmo para mim. E eu acho que é isso, né? Se eu for lembrando de mais coisas, depois eu vou trazendo aqui. Mas estou nessa área mesmo do ensino do balé aí desde 2009. Um tempo já, né? Me senti velha agora. Vamos lá, então, para a parte que mais importa, que é o conteúdo. Todo o conteúdo que será trazido aqui, ele é um conteúdo que eu coloquei dentro do livro, às vezes de formas diferentes, mas está lá, tá bom? Então, para além do ensino da técnica, eu acho que tem uma camada tão mais profunda antes da gente chegar na técnica, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe o ideal e o real. Então, se a gente não colocar um plié nas nossas aulas, vai ser difícil, né, da gente ter aluno, porque querendo ou não, todo pai quer na apresentação que o filho, a filha coloque o braço para cima e faça o giro e ok, né? Depois balança a cintura, mas tem que ter um pliézinho, enfim. Então, como que a gente pode alinhar essa parte técnica desse ensino, mas trazendo também outras situações, atividades que são importantes, né, antes da técnica, e são importantes também para se trazer durante a técnica. Não sei se eu fui clara, mas tem a técnica que a gente precisa passar, mas a técnica é uma coisa maçante quando a gente diz
de balé clássico, porque a técnica, ela vem através da repetição. E a repetição para a criança, ela não é tão interessante. Imagine você ficar o ano inteiro naqueles mesmos exercícios, naqueles mesmos movimentos. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente precisa passar essa técnica. Então, quais são as estratégias que a gente pode usar para passar essa técnica, que é uma coisa mais metódica, de uma forma que seja adequada e da linguagem que seja adequada para as crianças. Porque depois, gente, a criança vai gerar através das nossas aulas paixão e aí ela vai posteriormente continuar, né, no primeiro, segundo, terceiro ano, dependendo de como você fala essas etapas aí dentro da sua escola, vai continuar porque ela se apaixonou já pelo balé, né? Eu falo sempre, né? Como que pode, né? A gente pagar pra sofrer, a gente gosta, né? A gente gosta de ter a perna puxada, de chegar à exaustão muscular, enfim. Mas isso tudo é quando a gente já é maior. A gente precisa pensar, então, como que a gente consegue ensinar o que a gente precisa ensinar de base, de boa base técnica para os nossos alunos, de forma que seja mais atrativa, mas que também tenha eficácia. Porque, como eu sempre falo, às vezes eu pego alunos que vêm de outras escolas e eles têm muitas dificuldades motoras, mas porque a técnica, a base não foi ensinada de uma forma eficaz, né? Não dá para a gente pensar, por exemplo, em toda aula ser uma aula temática, por exemplo. Nada contra aulas temáticas, eu faço as aulas temáticas. Mas qual é o fundamento? Tudo que a gente traz para dentro das nossas salas de aulas, elas precisam ter um objetivo específico. Até mesmo os recursos didáticos. Porque se eu não uso de uma forma para atingir um objetivo, é somente um tempo ali de recreação, não tem um objetivo. Então, em tudo dentro da nossa sala de aula, a gente precisa pensar qual o objetivo daquela atividade, daquele exercício, daquele movimento, por que eu estou realizando aquilo daquela forma, porque eu estou ensinando de uma forma com um compasso mais lento, porque depois eu vou acelerar, porque eu vou mudar a direção do corpo, enfim, né? São tantas coisas e tudo isso a gente vai estudar aí nos próximos meses, tá bom? Então, é importante a gente entender os aspectos da aprendizagem motora. Eu coloquei aqui que para aulas eficazes é importante que o professor conheça seus alunos, as fases de desenvolvimento motor e como o aluno adquire uma nova aprendizagem motora. Como que a gente pode ensinar sobre o corpo sem compreender como funciona o corpo? Eu até posso, mas eu não vou ter um ensino eficaz, porque eu não vou entender como a criança aprende, como a criança desenvolve ali as suas habilidades. Eu não vou compreender quais as melhores estratégias que eu posso trazer para dentro da minha sala. Às vezes eu acho que o aluno, esse aluno está demorando muito para aprender essa movimentação, enquanto outro aluno já aprendeu, mas cada aluno tem uma bagagem corporal que vem de fora. Cada aluno é estimulado corporalmente de formas diferentes dentro dos seus ciclos sociais, familiares, né? Muitas vezes uma movimentação que a gente está ensinando não está dentro ali da aprendizagem motora. Então tem criança que vai aprender porque a criança é mais estimulada, mas a outra criança que literalmente só faz aula de balé vai ter dificuldades. Então quais são as atividades que eu posso passar para que essa criança desenvolva primeiro essa habilidade básica para depois fazer isso daqui que é mais específico? Tudo isso eu preciso compreender para começar a conseguir linkar uma coisa com a outra. Então coloquei sobre conhecer o aluno. Em turmas novas, esse processo demora um pouco mais para acontecer, mas é necessário que conheça as dificuldades individuais e do grupo para traçar uma estratégia mais efetiva. Bom, não somente conhecer os alunos individualmente, mas também o ritmo do grupo. Isso é muito importante, né? Ou seja, o professor tem que saber muita coisa, né? Mas isso, como eu posso dizer, tem turmas que são comigo, por exemplo, há 2, 3 anos. Gente, é muito automático. Eu já sei o que funciona, o que não funciona, os exercícios de aula que eles têm mais dificuldades, ou os exercícios de aula que eles têm menos dificuldades, ou até mesmo, por exemplo, assim,
Tem os alunos que fazem aula uma vez por semana comigo na prefeitura e tem determinada faixa etária. E tem a mesma faixa etária, alunos que fazem aula comigo no particular e não tem como comparar, porque para além, mesmo que a aula seja a mesma, essa turma faz 2 vezes na semana, essa turma faz uma vez na semana, então o aprendizado corporal ele vai acontecer num ritmo diferente, então são tantas coisas que a gente precisa avaliar. E aí, quando a gente pega uma turma nova, é difícil, porque a gente está no escuro, a gente não conhece, ou quando vem alunos novos e para uma turma que já está fazendo aula, é difícil também, mas é importante porque a gente consegue aí traçar estratégias para que todos os alunos se sintam integrantes, capazes e potentes de realizar a nossa aula, né? E eu coloquei aqui algumas formas que podemos usar, né, para que a gente conheça aí esses alunos, né? Então, realizar circuitos com foco em habilidades motoras, fazer dança criativa, trabalho em equipe, roda de conversa, alongamentos variados. Um ponto muito importante que eu acho que eu não mencionei aqui no começo da aula é que a gente vai pensar aqui em alunos entre 4 e 6 anos, tá bom? Entre 4 e 6 anos, a gente pode considerar 3 anos também? A gente pode considerar 3 anos, mas por que eu coloquei de 4 a 6 anos? Aqui no meu espaço agora, a gente tem uma turma que antecede o Balé Baby, tá? Então, para crianças de 2 e 3 anos. Quando a criança tem 3 anos e nunca fez aula, ela vai para essa turma de 2, 3 anos. Mas se a criança já fez aula com 2, com 3 nessa turma, mesmo que ela ainda não tenha completado 4, eu coloco ela na turma Baby. Mas isso não acontece em todas as escolas. Tem escolas que não aceitam crianças abaixo de 3 anos. Então significa que a criança precisa de uma aula que seja sobre desenvolvimento motor, psicomotricidade, enfim. Não dá para você inserir primeira posição, enfim. Como eu sempre digo, não tem como a gente colocar a técnica do balé se a criança ainda não tem nem estabilidade, não tem as habilidades motoras ali bem desenvolvidas, ou enfim. Então, a gente vai trabalhar aqui com crianças de 4 a 6 anos, combinado? Então essas são formas da gente conseguir ali analisar quais os níveis que a gente tem mesmo motores ali dentro da sala, tá? Quem tem mais dificuldade, quem tem menos dificuldade, e tudo isso a gente pode fazer com proposta de jogos, né? Então, jogos, brincadeiras, então é mais uma forma que a gente fala assim, a brincadeira dentro da sala de aula com um objetivo traçado. Coloquei também que é importante a gente compreender as fases de aprendizagem motora. Então, tem a fase motora reflexiva, que são aqueles movimentos que são automáticos da criança, a criança não está pensando para fazer aquele movimento, são movimentos reflexos. Tem a fase motora rudimentar, e aí a criança começa alguns movimentos com objetos, engatinha, anda. Não estamos trabalhando com essa fase. Nós vamos trabalhar aqui com a fase motora fundamental. Então a criança começa a correr, pular, arremessar objetos. E aí depois tem a fase motora especializada, a partir dos 7 anos. Nós estamos trabalhando aqui até a fase motora fundamental, tá bom? Então a gente precisa trabalhar a técnica básica, mas para além dessa técnica não tem como, gente. A gente precisa trabalhar atividades, movimentos que desenvolvam a parte de coordenação motora dos alunos. Até porque senão depois ele vai chegar lá nos 7 anos e a criança não consegue nem ter um equilíbrio adequado, por exemplo, para fazer um arabesque efetivamente, por exemplo. Então a gente precisa trabalhar nessa fase motora fundamental exercícios, atividades, jogos, brincadeiras que vão aprimorar aí a parte de coordenação motora dos nossos alunos, desenvolvimento motor
dos nossos alunos, tá bom? Para além dessas fases, a gente tem como a gente adquire uma nova habilidade motora. E nós temos 3 fases. Eu gosto sempre de usar o exemplo do carro, sempre. Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente aprende que tem que apertar a embreagem, aí soltar o freio devagar, aí trocar o pé para o acelerador, aí trocar a marcha. Mas tudo isso, no começo, eu não sei com vocês, gente, é muito difícil, porque é muita coisa para você assimilar junto, é muita coisa para você pensar. E eu lembro que na minha primeira aula de carro eu falava assim, não, gente, é impossível as pessoas dirigirem assim tão facilmente, tão automaticamente, porque é muita coisa para pensar e a intensidade que você vai tirando do pé vai interferir, senão você vai sair galopando, né? Eu vivia saindo galopando, inclusive. Quando passei na prova, eu nem acreditei, porque eu passei de primeira, gente, de primeira. Ainda não acreditei, porque até o último dia de aula, o meu instrutor sempre falava, vai bater o carro na árvore. Sempre, gente, pra vocês verem o que. Mas hoje, ó, hoje é 100%. Mas pra gente é muito difícil assimilar esse novo conhecimento motor, esse novo gesto motor, essa nova habilidade motora. E a gente chama esse primeiro momento que é muito difícil de assimilar, que a gente tem que pensar muito para fazer e que a gente ainda comete muitos erros de fase cognitiva. Então, nesse primeiro momento, a gente demanda de muita atividade mental. Quando a gente vai ensinar um novo movimento para os nossos alunos, eles também vão passar por esses 3 estágios. E aí, nesse primeiro estágio, que é a fase cognitiva, ele vai pensar muito para fazer, ele vai cometer erros. Então, vou usar aqui o exemplo da marchinha, né? O passezinho com o joelho andedando, não é? Acho que todo mundo faz a marchinha. A marchinha, a criança quando tá aprendendo, às vezes faz direita, às vezes sobe o joelho direito, mas não sobe o joelho esquerdo, às vezes dá um trupicãozinho ali, porque ela ainda está pensando muito para fazer essa movimentação. Mas de tanto que a gente repete, e como que você faz, Bárbara, para ficar repetindo essa movimentação até que chegue no último estágio que a gente vai falar sobre ele? Um dia eu faço em círculo, um dia eu faço linha reta, um dia eu coloco uma bola, um dia a gente vai levar a boneca para passear, um dia a gente vai fazer de mão dada com amigo, um dia a gente vai fazer no círculo de mão dada. Então a gente vai mudando a dinâmica do mesmo movimento para que a criança faça essa repetição de uma forma que não seja exaustiva para ela. Porque, querendo ou não, criança gosta da novidade. Não significa que toda aula, tipo assim, cada aula eu vou fazer a marchinha de um jeito diferente. Não é isso também, mas eu vou tentando mudar de tempos em tempos a dinâmica com a qual essa marchinha acontece. Então, nesse primeiro momento, essa criança vai ter essas dificuldades. Às vezes, a criança não vai ter dificuldade. Por quê? Às vezes, ela tem uma coordenação motora já melhor. A criança, às vezes, já vem com uma base de fora, né, de outras atividades que ela possa vir fazer. É diferente de uma criança que vai para a creche, de uma criança que não vai para a creche, de uma criança que vai na natação, de uma criança que é estimulada em casa, enfim. Mas todo novo aprendizado motor passa aí por essa fase cognitiva. A segunda fase é a associativa, então a gente já começa a compreender um pouco melhor. Então, na primeira, segunda, terceira aula de carro era muito difícil, eu vivia, não galopando, eu fui até o final, mas vivia ali com aquela dificuldade de assimilar a intensidade que eu ia tirar o pé e colocar o pé no acelerador, mas aos poucos isso vai se organizando mentalmente e aos poucos eu começo a ter que pensar, raciocinar menos sobre essa movimentação. Não significa que eu não precise ainda pensar, raciocinar para fazê-la, mas agora é um pouco menos. Então eu começo a errar menos dessa movimentação, começo a ter um maior número aí de acertos. A mesma coisa com o nosso aluno. Então, o aluno foi repetindo aquela movimentação. Então, ele começa a acertar mais, errar menos, a pensar menos na movimentação e aos poucos vai criando essa fluidez, né, na movimentação, até que ele chega aí na terceira fase, que é a fase autônoma, que é quando a gente dirige o carro e nem pensa, na verdade, esse é um risco, né, quando a gente dirige carro,
que a gente nem pensa, só vai, enfim, é uma coisa automática, consigo conversar com as pessoas, enfim, fazer outras coisas, porque eu não preciso me concentrar tanto naquela atividade motora. Eu penso muito pouco, aquele movimento está automático. Então a gente trabalha para que todos os nossos alunos cheguem aí nessa fase autônoma. Por exemplo, quando a gente monta uma coreografia, ou quando a gente executa uma coreografia. No começo a gente erra e tem que pensar muito, e aos poucos isso vai se tornando mais automático, até que na hora da apresentação a gente nem pensa, na verdade a música vai tocando, ou o grupo vai dançando e tudo vai fluindo, né? Tudo vai fluindo, tudo vai acontecendo. Eu penso muito pouco para fazer aquelas movimentações, porque está automático no nosso corpo, não é mesmo? Então a gente trabalha para que todas as novas habilidades motoras que a gente adquire, para que chegue aí nessa fase automática. Então, fase motora cognitiva é o primeiro estágio, como se fosse uma escadinha. Fase motora associativa, o segundo degrau, e fase motora autônoma. É muito importante, quando a gente pensa também numa estrutura sólida de aula, que a gente pense no planejamento de aula. Eu sempre falo que para quem não tem um destino, qualquer caminho vale, né? Então, por exemplo, vou fazer uma grande viagem. O que você vai fazer nessa viagem? Ah, não sei. Aí chega na viagem, precisa ficar pensando o que você vai fazer nessa viagem, porque você não estruturou nada. Então, o planejamento, ele é muito importante, né? Assim como é importante para as nossas vidas, também é importante para as aulas. Olha lá, Bárbara Coaching. Mas é realmente muito importante esse planejamento, tá bom? De aula. E eu coloco a minha estrutura de planejamento com 4 tópicos, tá bom? Porque eu penso sempre no planejamento como se fosse um livro. O livro tem um prefácio, a introdução, aí tem um clímax, né, da narrativa, que é aquela parte onde as coisas acontecem, a parte de maior tensão, até chegar no encerramento. Então eu penso nesse prefácio, né, que vai apresentar o livro, vai apresentar a nossa aula como acolhimento e recepção. O acolhimento e recepção dos nossos alunos é muito importante, gente. E eu confesso para vocês que uma das formas que eu mais gosto é a roda de conversa. É um momento que a gente consegue estabelecer os combinados da aula, mas também é um momento que eu sempre faço uma dinâmica de objeto de fala. A gente tem a polvarina, a gente tem a bailarina, que é uma bonequinha também, e a gente vai passando de criança para criança. E cada criança pode falar alguma coisa que queira contar. Porque, querendo ou não, nós, professores de balé, somos os professores mais queridos das crianças. E eles vêm muito pouco, então eles sempre querem contar alguma coisa, né? Então, eu proponho isso, né? Nas turmas que são maiores, eu proponho isso um pouco menos, então vai ser uma vez por mês, 2 vezes por mês. Mas as turmas que são menores, é tão rapidinho que eu faço toda a aula, essa dinâmica. E quando nós estamos iniciando uma turma, enfim, eu gosto de fazer isso para a criança falar um nome, e aí eu pergunto algo sobre a criança. Então, fale o seu nome e a fruta que você mais gosta. Então, eu sou Bárbara e gosto de morango. Então, para além, né, de você poder estabelecer as regras de aula, ter esse diálogo, você também está ouvindo. As crianças, elas precisam ser ouvidas, né? E aí, às vezes, já vai tirar aquela novidade que ela ia tentar te falar no meio do exercício, no meio da aula, que acontece, né? Então, essa parte da aula eu considero muito importante. E para além de ser um momento muito importante da aula, a questão de você entrelaçar, sabe, os laços com os seus alunos é muito importante. Porque, querendo ou não, a gente tem oscilações, né? Isso é uma coisa geral. Todo mundo tem altos e baixos. Mas qual que é a questão do balé? Por exemplo, a criança, hoje eu acordei e não estou com vontade de ir para o balé. Infelizmente, muitas vezes os pais, não vai. Aí a criança outro dia também acordou com preguiça e aí o pai, não vai. Até o momento que o pai vai tirar da aula. E isso é muito triste, porque querendo ou não, muitas vezes as coisas precisam ser impostas,
impostas, até para que as crianças criem essa disciplina, entendam que elas não podem desistir do nada das coisas, muito menos por preguiça ou por querer fazer outras coisas, que existe tempo, né, para cada coisa. Enfim, então às vezes os pais não têm esse feeling de incentivar e de dar aquela insistência que às vezes é necessário, né? E aí, se a gente não tem esse laço estreito com os nossos alunos, a gente vai ter sempre um rodízio de alunos, né? Porque, por exemplo, na cidade de Caditi, que foi onde eu comecei meu espaço, eu tenho aluno que está comigo desde pequeno. Então, a escola agora tem 10 anos, a criança começou com 5, e aí a criança, agora é um adolescente já com 15. Isso é incrível, né? Porque eu sei que em muitos momentos, por exemplo, ainda mais falando da adolescência, né? Aquela criança passou por fases de crise, de com certeza querer desistir, de ter novos ciclos de amigos que não frequentam, né, o balé, não frequentam o mesmo espaço. Então, várias situações e motivos pelos quais eles poderiam ter desistido. Né? A gente passou aí pelo processo da pandemia, né? Muitos alunos saíram pós-pandemia. Mas muitos alunos que faziam aula comigo retornaram. Seja um ano depois ou 2 anos depois, voltaram. Porque tinha esses laços estreitos, não sei, comigo, né? Comigo. Então, é importante que a gente pense nisso mesmo para a questão de retenção de aluno. Né? Para além de pensar em turmas cheias, em trazer cada vez mais alunos para as nossas aulas, a gente também precisa pensar na questão de retenção de alunos, manter esses alunos conosco, porque a gente tem boleto para pagar, né? É isso, a gente trabalha porque a gente ama a dança, trabalha com a dança porque a gente sabe da influência positiva da dança na vida das pessoas e, nossa, sinceramente é incrível trabalhar, né, com essa parte de arte, de dança, enfim. Mas a gente tem boleto, gente. Infelizmente, amor não paga as nossas contas. Então, pensar, gente, no que a gente pode fazer para reter esses alunos dentro das nossas aulas. Além disso, eu tenho então a segunda parte do nosso livro, da nossa aula, que é a introdução. E ali é o alongamento, o aquecimento, e a gente pode fazer isso de forma muito dinâmica. Eu não preciso sempre fazer em círculo, sentar, fazer borboletinha, mas às vezes eu posso fazer um aquecimento com musiquinha, às vezes eu posso fazer um aquecimento que vai ser um pega-pega, um pula-corda, e depois eu vou alongar, enfim, né? E sempre mudando essa introdução. E aí a gente chega no clímax, na parte mais tensa. Apesar de colocar como clímax, que é a parte mais tensa da narrativa, a gente precisa lembrar que estamos falando de crianças. Então a gente não vai fazer esse momento ser tenso. Então eu coloco aqui como meio da aula, que é o ápice, a parte principal, que é a aprendizagem técnica. Porém, nós estamos pensando em crianças de 4 a 6 anos. Então a gente vai pensar em como essa aprendizagem técnica ela vai acontecer de forma satisfatória para os nossos alunos, né? Então, existem também questões muito importantes ao ensinar os exercícios, os movimentos, as sequências. Então, é a forma como você fala. Querendo ou não, quando eu estou falando com uma turma adolescente, eu estou falando assim. É que minha voz já é fina, né? Mas eu estou falando assim. Mas, quando eu vou ensinar uma pontinha ao lado com plié em segunda posição, eu já mudo, então eu coloco ritmo na minha fala, eu coloco outra intensidade de voz na minha fala e fica geralmente assim, ó. Lado fechou, lado fechou, lado abriu, lado fechou. Então eu vou criar mecanismos para que esse ensino dessa técnica seja adequado para a criança. Então ela vai gravar porque ela está me olhando fazer, então faço as movimentações com os alunos. Ela vai gravar porque ela está ouvindo minha doce voz, minha chata voz. Vai decorar porque ela está ouvindo a minha voz ecoando na mente dela. E ela vai decorar porque ela está ao mesmo tempo falando. Então ficam todas as crianças repetindo a sequência de movimento. Isso no que diz de sequências, tá?
Quando não são sequências que eu quero que elas decorem, eu vou falando com a minha doce voz, mas não peço para que eles repitam, enfim, tá? Então, a gente precisa colocar aí essa aprendizagem técnica como algo importante, que ela deve acontecer. Posso, nesse momento também da aprendizagem técnica, usar os recursos didáticos. Eu vou ensinar de a primeira e a segunda posição. Posso usar o tapete das posições. Eu quero ensinar o skip, a subir mais joelho no skip, né? Vou ensinar essa marchinha segurando uma bexiga. Eu quero ensinar a fazer uma marcação de cabeça. Vou usar uma flor para a criança ficar olhando para a flor. Enfim. Então, essa aprendizagem ela pode acontecer de várias formas que não são, como eu posso dizer, nem agressivas e nem chatas, e nem entediantes para os nossos alunos, tá bom? E, por último, o encerramento, tá bom? É muito importante a gente pensar como encerrar as nossas aulas de forma também que deixe um sentimento de quero mais, sabe? Eu fico muito feliz, muito mesmo, quando as alunas saem da aula, ou os alunos, né? Eu tenho alunos homens também no Baby Class, gente, isso pra mim é incrível. Mas sai ali da aula falando, já acabou? Amanhã tem de novo? Eu não quero ir embora. Tem criança que chora porque não quer ir embora. Então, pra mim isso é satisfatório. Não a criança chorando porque não quer ir embora, mas porque eu sei que eu consegui atingir. Eu atingi o meu objetivo, eu sei que aquela criança está gostando da aula, eu sei que aquela criança está gostando da minha metodologia. E aí, às vezes, os pais chegam nas aulas pra mim e falam, Bárbara, essa criança pede balé todos os dias, né? Aí, às vezes, até eu brinco, né? Quando a criança fala, amanhã tem de novo, eu falo, não, amanhã eu vou dormir, né? Espera um pouquinho que não é assim. Enfim, então, é muito satisfatório mesmo quando a criança sente vontade de ficar na nossa aula, na nossa sala por mais tempo, porque a gente sabe que conseguiu atingir ali o nosso objetivo, a gente conseguiu ensinar da forma que a gente gostaria de ensinar, de uma forma prazerosa. E ao mesmo tempo, quando eu vejo, né, os feedbacks das aulas, então dos pais falando o quanto a criança desenvolveu, ou dos pais postando vídeo, repostando os vídeos, né, das movimentações de aula, eu falo, para além de atingir a criança, também atingir o responsável financeiro. Eu atingi também as famílias, os pais, eles sabem que não tem sido uma aula que é uma recreação, porque, querendo ou não, tenho pensado que cada vez mais o balé tem se tornado uma recreação. Vejo professores que não têm tempo, assim, de prática, tempo de sala de aula, se tornando professor do nada, do Neida, sabe? Então, querendo ou não, o que vai ser o balé, né, na aula daquele professor que não tem a técnica? Né? Vai ser uma aula de recreação, uma aula de dança livre, uma aula de dança criativa, qualquer coisa menos o balé, porque o balé é esse aprendizado técnico. Querendo ou não, a gente sabe que muitas pessoas colocam essas aulas de balé mesmo sem ter as habilidades para ser um professor de balé, porque o balé traz, né? De uma forma que as outras modalidades não trazem, mas acho ao mesmo tempo um desrespeito. Mas não militarei aqui, gente, não militarei aqui. Por isso que eu falo que nós precisamos sempre estar nesse processo de aprender mais para ensinar cada vez melhor, para promover aulas de qualidade, para que as nossas aulas tenham efetivamente um diferencial. E não só um diferencial de marketing, né, de vídeos nas redes sociais que são diferentes, que isso é uma outra coisa que também tem acontecido. Não, mas pensar em aulas que sejam eficazes, que vão de fato trazer a base necessária para que esse aluno depois vá para anos mais complexos do balé clássico. Ao mesmo tempo, ensinar valores que são necessários para que esse aluno não seja aquele bailarino arrogante que se acha a última bolachinha do pacote, ou aquele bailarino que acha que sabe tudo. Enfim, então nós podemos ensinar a técnica, nós podemos ensinar os valores, nós podemos ensinar
a importância da arte dentro da sociedade, porque querendo ou não a gente precisa trazer isso dentro das nossas salas de aula para os nossos pais, porque a gente sabe que a nossa modalidade está cada vez menos valorizada, porque cada vez mais vem esses ensinos técnicos. Eu vejo que, por exemplo, antes eu conseguia manter os alunos até o terceiro ano do ensino médio, né, no particular, e agora, quando o aluno entra no primeiro ano, o pai, não é nem o aluno, o pai quer que saia para que ele foque no vestibular, sabe? Então, querendo ou não, as pessoas desconsideram cada vez menos a importância na arte dentro mesmo dessa parte de aprendizagem do indivíduo, de formação do indivíduo. E nós, como professores, precisamos, né, investir em formação para que a gente consiga defender os nossos, né, defender o nosso, né, na verdade. Então, para que quando a gente seja questionado sobre alguma coisa em relação à dança, balé, a gente saiba quais os benefícios que ele traz, que vai para além da técnica, que vai para além da estética linda que o balé tem, mas que isso é só uma pontinha ali, né, do iceberg. A gente tem uma profundidade mesmo de conteúdo e de conceitos e valores, enfim. Bom, antes de falar por hoje é só, quero dar um spoiler do segundo vídeo do próximo conteúdo, que será sobre recursos didáticos, e eu separei um vídeo só para falar sobre recursos didáticos, porque eu vou confessar para vocês, eu sou apaixonada por recursos didáticos, sempre fui, e agora tenho, né, uma parceria junto com o D de Dança, com o Carlos, enfim, que a gente leva esses materiais didáticos para que a gente consiga ensinar os professores a aprender a usar esses recursos estrategicamente, né? Então eu vou trazer aqui vídeos e explicações de como usar esses recursos, do benefício desses recursos, de onde incluir esses recursos dentro das nossas salas de aula, tá bom? Estou ansiosa pelo nosso próximo capítulo, até porque é o nosso favorito. Quero agradecer a presença de vocês que ficaram até o final do vídeo. Que a gente possa crescer junto para crescer melhor, para crescer mais forte. Um abraço, um beijo, um queijo e até mais!